Hoje quero falar do uso dos pronomes num texto. Alguns estudiosos do assunto dão ao conteúdo o nome de pronominalização ou pronominalizadores. Mas o que significa exatamente esse termo? É o nome dado para explicar a função dos pronomes num texto. Os pronomes seu, sua, este, esse, aquele, aquilo, ele, ela e tantos outros permitem que se repita uma palavra, uma expressão, uma frase e até o parágrafo do texto. Quando os pronomes são mal empregados, provocam erros de coesão, mais especificamente, interferem na conexão gramatical das ideias. Em resumo, os pronomes retomam algo já dito ou remetem a algo que ainda vai ser dito. Podem remeter também para fora do texto. O texto ou reencontro apresenta vários pronomes e cada um deles é muito importante para a construção do texto. É claro, não vou falar de todos que estou apontando para não ser repetitiva, mas você perceberá que cada qual é indispensável para dar clareza ao texto. Vamos ver alguns dos pronomes do texto? O primeiro que aparece na primeira frase é naquele. Na frase, ali naquele lugar coberto por uma densa névoa, estava José em pé, parado e sozinho. O termo é um pronome indefinido. Ele é formado pela contração da preposição em mais o pronome indefinido aquele. E no texto, remete a um lugar não específico, descrito pelo narrador. Na sequência, aparece o pronome suas. Aliás, esse pronome aparece várias vezes na sequência, seja na sua versão seu ou sua. Ambos são pronomes possessivos. Podem ver que a lista é grande. Para você entender como funciona o emprego desse pronome num texto, você precisa identificar o termo que ele retoma e o termo a que ele se refere depois. Para identificar esses referentes, criou-se dois termos: o possuidor e o possuído. O possuidor retoma algo já dito. Logo, nas frases, pelo contexto, tinha os pés juntos e os braços caídos ao longo das pernas, suas mãos frias e espalmadas tocavam-lhe as coxas. O possuidor remete ao personagem José, ou seja, suas mãos, as mãos de José. Como o possuído é uma palavra que vem depois, é algo que pertence a José. Logo, as mãos. No parágrafo seguinte, aparece o pronome cuja. Embora ele não seja pronome possessivo como seu, sua, ele é um pronome relativo, mas ele também dá a ideia de posse. Logo, ele retoma algo já dito e vai se referir a algo que ainda vai ser dito. Na frase, à sua frente vi apenas um caminho de cuja existência jamais tivera conhecimento. Existência do quê? Do caminho. Logo, caminho será o possuidor e existência será o possuído. Na mesma frase do primeiro parágrafo, aparece também o lhe. Suas mãos frias e espalmadas tocavam-lhe as coxas. Tocavam as coxas de quem? Lhe refere-se ao nome José, já dito anteriormente.
O mesmo acontece com o pronome o do segundo parágrafo. Sentia, contudo, um forte cheiro de primavera no ar, o que o fazia imaginar que aquele caminho fosse repleto de flores. O remete a José. Outro pronome indefinido que aparece é tudo. Tudo era estranho. Tudo remete a algo já citado, embora ainda seja algo indefinido. Ou seja, é algo que já foi dito e que permanece indefinido. E o pronome que aparece no terceiro parágrafo? Na frase, parecia ter a cabeça oca, leve, quase sem registros, não fosse a vaga lembrança de que teria saído em companhia de seu único filho para visitar uma irmã que morava numa cidade vizinha à sua. Quem morava, quem mora, que retoma sempre um termo próximo, no caso, a irmã. Neste caso, então, é fácil identificar o antecedente do pronome. E o pronome demonstrativo, nesse que aparece no quarto parágrafo. A frase diz: nesse momento, ao se lembrar do filho, tentou dar um passo para procurá-lo. Nesse momento, retoma o parágrafo anterior. Eu vou ler apenas a última frase para você ter uma noção de qual elemento ele toma. Nada mais lhe vinha à memória nesse momento, ou seja, nesse retoma a algo já dito e a um fato distante da memória do personagem José. Se tivesse algo específico próximo, usaria-se neste. Ou, se o elemento a ser retomado ainda seria citado, usaria-se neste. Na mesma frase em que aparece nesse, há o lo. Ao se lembrar do filho, tentou dar um passo para procurá-lo. Procurar quem? Retoma filho, que está na mesma frase. Algo semelhante vai acontecer com os, que aparece no final desse parágrafo. A frase diz o seguinte: apenas poderia ver, por seus olhos, estes estavam abertos, embora José não os conseguisse piscar. O que ele não conseguia piscar? Os olhos. Logo, retoma a palavra olhos, que aparece na mesma frase. Aparece ainda o pronome demonstrativo estes. Apenas poderia ver, pois seus olhos, estes estavam abertos. Estes e não esses, porque retoma algo próximo, mais uma vez, os olhos. Se tivesse a palavra olhos escrita no mesmo parágrafo, um pouco mais no início, poderia-se usar aqueles. Então, são estes olhos e não aqueles. Vou repetir a informação sobre o pronome cuja, que aparece na última frase do texto. A frase, em parte, diz o seguinte: e o levava a um portão em cuja entrada se podia ler a inscrição. Cuja entrada? Entrada do quê? O possuidor, portanto, é portão. E o possuído, a entrada. Parece simples. E mesmo assim, é necessário tomar muito cuidado com o emprego dos pronominalizadores. Eles carregam nos elementos que retomam a alma de seu texto. Escreva com atenção para que seu texto seja sempre coerente. Na leitura, preste atenção nos pronomes, pois eles retomam informações importantes e ajudam na compreensão do texto. Assim vai ficar muito mais fácil ler e escrever. Faça bom proveito desse conteúdo.